O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado dos samaritanos para preparar hospedagens para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. A nossa acolhida às pessoas é de suma importância e Jesus fala na proposta de nós acolhermos os viajantes, os transeuntes, os peregrinos. E Jesus, apesar de ser esse que viajava como missionário, era um peregrino também, nas suas idas e vindas para proclamar o Evangelho. E ele não escondia também, tanto que fala, devo ir a outros lugares para pregar o Evangelho. Ele não escondia também para onde ele deveria ir, porque ele precisava falar para todos. E tanto que o Evangelho de hoje, ele manda alguns discípulos à frente para preparar uma hospedagem. Hoje é muito fácil a gente preparar, a gente liga a internet e quando a gente viaja de carro, se a gente não pode ficar hospedado num lugar, a gente vai para outra, uma cidade mais vizinha ou mais próxima. Mas já pensaram em viajar de um povoado a outro a pé e esperando que possa ficar hospedado ali e não conseguir, talvez com sede, com fome, cansado, e ter que ir para outro povoado e quem sabe correndo o risco de não ser aceito lá também? Jesus passou por isso. Não passou porque tinha que passar, porque havia uma rivalidade, uma rixa entre judeus e samaritanos. E esse povoado pertencia a Samaria. E Jesus transitava de um lado e para o outro e certamente não tinha os problemas. E ele, é claro, tinha alguns momentos de difícil compreensão por parte dos outros, como naquela conversa com uma mulher samaritana. E ela fala: como pode você, judeu, e pedir água a mim, que sou samaritana? E Jesus, sendo judeu, através dos seus discípulos que vão preparar um lugar, no lugar pertencendo a Samaria. Talvez até pudessem acolher a Jesus por ser Jesus. Mas a rivalidade está aí porque deu a entender que ele iria depois seguir para Jerusalém, que é a Judéia. Isso não pegava bem para os samaritanos. E é claro que Jesus compreendeu muito bem, mas os discípulos não. Poderiam estar cansados, poderiam estar injuriados com aquela situação e pedem autorização a Jesus para que desça fogo do céu para destruir. Aquele espírito que às vezes nós temos de vingança, de destruição daqueles que não promovem o bem, o que não querem o bem, sobretudo para a gente. Nós somos egoístas muitas vezes. Quando a pessoa não me satisfaz, você vai ter que pagar isso um dia. Sua resposta está preparada. E assim são tantas frases que nós preparamos no nosso íntimo para descarregar aquela pessoa que não faz o bem para mim. Você vai ter
um dia que você vai pagar, você vai ter um final de vida assim. Então, é que os discípulos também entenderam, queriam que descesse fogo do céu, porque eles não atenderam ao seu pedido. O que o Evangelho fala? Jesus repreendeu seus discípulos. Se nem na cruz, quando estava pregado, ele não pediu vingança, violência para aqueles que o crucificavam, mas ele pediu perdão, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não é por causa de mais uma hospedagem ou menos uma hospedagem que ele iria pedir a destruição desse povo. E se Jesus agiu dessa maneira, por que nós é que ficamos com a intenção de promover a justiça por nós mesmos? Ainda que a gente não faça, não promova, mas na nossa mente, no nosso coração, a gente deseje mal para os outros, mesmo que eles nos tenham feito mal. Que é mal maior que nós fizemos e fazemos a Jesus? Ele ainda nos perdoa, nos ama. Então vamos mudar um tanto, né? Não um pouco, mas muito, o nosso comportamento, o nosso modo de pensar, no sentido de amar, de perdoar, de não se vingar, não desejar nada que possa ser como pagamento. Não é ficar, que Deus vai pagar por isso. Também não. Deus está vendo? Também não. É que a gente fica colocando na responsabilidade de Deus um castigo. E a hora que Deus não castiga ninguém. Ninguém. Nós é que às vezes agimos errado e pagamos por isso. Mas Deus só nos ama porque Deus é misericordioso. Ele é justo, Ele ama. Então castigar não é papel de Deus. Nós é que às vezes nos castigamos. Mas então vamos fazer tudo para nós merecermos cada vez mais esse amor de Deus. Vamos agora